Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de radiestesia e hoje é a nossa 10ª aula, o qual nós vamos trabalhar com os gráficos de diagnósticos, né? E para a gente poder fazer análise também, né? E termos mais informações quanto aos atendimentos. Então o que acontece? Como vocês estão no início praticamente, né? Está na hora de vocês começarem a treinar como manipular o pêndulo, ou seja, como utilizar o pêndulo como ferramenta. É importante, né, que vocês também tenham conhecimento sobre os gráficos, né, para também a gente poder que vocês vá treinando com eles. Então eu vou fazer assim, eu vou dar aulas demonstrando, né, na prática, né, para vocês se irem familiarizando com os gráficos, né, e ao mesmo tempo imprimi-los para vocês irem trabalhando. E posteriormente, para alguns gráficos que exigem um pouco mais de teoria, eu vou passando a teoria para vocês também em outras aulas. Por que é legal? O tempo vai passando, né? E é importante que vocês comecem a treinar o uso do pêndulo e ao mesmo tempo também o uso dos gráficos de, como a gente fala, de análise, né? Para você poder chegar em respostas que são importantíssimas quanto ao atendimento. Então, de início, o que eu recomendo a vocês, né? Eu vou comentar aqui nessa aula. Vocês peguem, né? Futuramente, os que forem trabalhar como terapeuta holístico, né? Que vai utilizar o conhecimento de Feng Shui, numerologia e radiestesia, que vocês mantenham um padrão, principalmente para o atendimento de radiestesia, porque às vezes vocês vão fazer atendimentos individuais em cada técnica, né? Então nem sempre vocês vão vender um pacote completo com os 3 métodos, né? Então às vezes o cliente vai querer só um. Então você, no momento que for atender radiestesia, o que eu recomendo a vocês, que é importantíssimo, são raros os casos, né? Mas é melhor que vocês procedam dessa maneira. Então vocês têm uma maneira de fazer agendamento. O cliente vai entrar em contato com vocês, né? E procurando determinados horários. Aí você coloca ao cliente qual seria o horário interessante a você. Aí você vai anotar o que ele vai querer em determinado dia e horário, né? Aí vocês vão ter que ver se na agenda de vocês isso já não está programado, né? Vocês não têm nenhum atendimento naquele momento. E vocês confirmam com o cliente. Mas o que é recomendável? Que vocês façam um tipo de agendamento no mínimo uns 3 dias para frente dessa data que vocês estão atendendo. Por quê? Vou explicar para vocês agora. Então, no momento, vocês pegam informações do cliente. O nome, né? A data de nascimento, o endereço com rua, número, bairro, né? Se tiver apartamento, o apartamento, se tiver bloco, o bloco do prédio, etc. Né? Aquilo que é normal. E mais a cidade, né? E o estado que ele se encontra. Né? Isso é importantíssimo. Para quê? Para vocês confeccionarem o testemunho. Então, você marcou, né? O cliente desejou uma data tal, suponhamos que seja longe, né? Se for imediato, vocês evitem esse tipo de atendimento para radiestesia, né? Não dá para você, o cliente te ligar e você atendê-lo daqui 1 hora, 2 horas. Às vezes pode dar um problema no atendimento. Então eu recomendo que vocês façam isso, empurre lá para uns 3 dias, né? Aí teve a data, vocês têm as informações, vocês vão criar o testemunho do cliente, né? Aí faz o testemunho, aí vamos nós, vocês vão fazer aquele trabalho de sempre, vai pegar o testemunho, colocar dentro do decágono duplo, né? E vão fazer a ativação daquele testemunho, certo? Aí o pêndulo vai rodar, né? Por um período X, vai ter lá o movimento dele, né? Tá ativando. Vocês sabem que tem aquele período certinho, né? Aí vocês têm que esperar o pêndulo parar de movimentar sozinho, né? Ele tá rodando sempre em sentido horário, que é importantíssimo, né? Aí fez aquele movimento. Vai ter lá a pergunta naquele gráfico que nós estamos acostumados, né? Que é esse aqui, né? Que vocês já conhecem, né? Aí vocês vão perguntar
qual o tempo. Aí suponhamos que focou lá, pediu para ficar 3 horas, né, dependendo do gráfico que vocês estão usando. Se for um gráfico com uma boa massa, às vezes até menos tempo, mas supondo foi 3 horas. Ficou 3 horas, você vai retirar do o teu testemunho, né, aquele testemunho que você fabricou, e vai passar para o próximo, que é o desimpregnador. É a mesma coisa, pegamos lá o nosso testemunho, colocamos no desimpregnador e vamos fazer a ativação com o pêndulo. Está lá o pêndulo fazendo a leitura das energias, né? Vocês estão entrando em sintonia e o nosso testemunho está sendo desimpregnado. Certo? Aí ele ficou lá, o pêndulo rodou o tempo que foi suficiente, né? Parou a energia, a mesma coisa. Pegamos o nosso relógio de informações completas, né? Que é esse aqui, certo, gente? E vamos fazer a pergunta quanto tempo ele fica lá no desimpregnador. Aí ele diz que tem que ficar no desimpregnador por mais ou menos 40 minutos. Aí vamos deixar naquele tempo de 40 minutos, né? Então ele tinha 3 horas no decágono duplo, né? Agora mais 40 minutos no desimpregnador. Passou os 40 minutos, vamos para o nosso terceiro gráfico, né? Que vocês já sabem que são aqueles 3 gráficos importantíssimos. Aí vocês pegam novamente o nosso testemunho e colocamos no nosso diafragma, né? Aí o pêndulo vai rodar, novamente fazendo a ativação da energia. Aí ele vai confirmar, né? Vai ter lá o seu movimento, vai ter o tempo de duração, ele vai parar sozinho, né? Aqui a gente está fazendo ele parar. Ele terminou o trabalho de movimento, está lá feito o nosso testemunho. Aí o que a gente vai fazer? Novamente vamos para o nosso gráfico e perguntamos qual o tempo. Então agora nesse período eu vou utilizar, porque agora o gráfico vem aqui para a mesa junto comigo, né? Então eu mostrei algumas vezes, então esse gráfico a gente usa ele bastante. Aí ele estava lá no gráfico, no diafragma, né? Aí o nosso testemunho foi, aí você vai vir aqui, né? Se ele vai ter que ficar dias ou horas, aí dependendo do gráfico, né? Claro que esses vocês têm que ter o gráfico importantíssimo, né? Então suponhamos que ele disse que ficou também 3 horas, né? Então ele veio aqui, chacoalhou, chegou nos 3 horas, ele começou a fazer o movimento. Então vocês lembram, para procurar o tempo, se é horas, dias, minutos, como tem aqui no gráfico, vocês colocam, ele vai escolher, né? No momento que escolheu a hora, ele vai chacoalhando, né? Fazendo o movimento, ele pode chegar a determinados locais, né? Vai lá fazendo o movimento. Então, suponhando ele chegou lá em 17 horas, que teria que ficar no gráfico. Aí ele está fazendo o movimento para avisar, aí depois ele muda o movimento e confirma qual é o tempo que tem que ficar. Então, para escolher, ele tem aquele movimento, né? E quando ele confirma, ele fica fazendo o movimento em cima do determinado local, ou determinado tempo, né? Ou seja, no caso a gente está usando numeração. Então, confirmado. Então, no caso aqui, ele disse que teria que ser mais 3 horas, né, para ficar de novo no decágono. Então, a gente já está usando esse gráfico que tem o decágono. Então, a gente espera. 3 horas passaram, né? Você vai lá e pergunta, esse testemunho está completo? Aí o pêndulo confirma que sim, né, em movimento circular, no movimento horário, né? Ele pode também, se você, dependendo de como você conversou, ele pode também dizer o sim, indo, né, para frente e para trás em movimento vertical. Né? Aí depende de como você vai convencionar o seu pêndulo.
Porque você tem que trabalhar em várias convenções com o seu pêndulo. Porque, por exemplo, né, quando você põe aqui em horizontal, quer dizer não. Mas quando você está escolhendo um determinado medida, né, ele também está, ele vem em momentos que ele vai estar em vertical, como também ele, em alguns momentos ele vai acabar indo para confirmar, né? Ele sempre confirma na parte vertical. Mas tem um gráfico que é esse aqui, que chama a régua de Bovie. Vai ter momentos que você vai utilizar uma informação horizontal e ela não é negativa, ela vai ser positiva porque ela vai estar te indicando uma direção, tá? Uma direção, uma medição, né? Então você vai trabalhar, nós vamos chegar nessa aula ainda nesse gráfico. Então, novamente nós estamos aqui. Foi confirmado, ele confirmou que estava ok, né? Então o que nós vamos fazer? Como vocês criaram, normalmente o cliente não está presente, e vocês também não vão pedir foto dele, né? Nem vão ter um testemunho, como a gente fala, biológico. Então é importante que vocês trabalhem com o testemunho lexical. Então qual seria a alternativa? A alternativa seria eu pegar o testemunho e colocar aqui no meio dessa bolinha. Às vezes o testemunho é maior do que a bolinha e você acaba ficando numa situação ruim, não sei. Eu prefiro de outra maneira, mas você pode utilizar desse jeito. Aí o que você vai perguntar para o pêndulo? O testemunho está aqui, né? Você vai fazer a harmonização. Aí o pêndulo vai confirmar. E aí você já diz, tem o testemunho e você pergunta para o... Eu posso atender este cliente quando? Aí claro que vocês tiveram o nome dele, a data de nascimento, aí vocês falam. Eu posso atender o fulano, né, de tal, com a data de nascimento, tal, né? Qual o momento ideal para atender esse cliente? Aí o pêndulo fez a leitura, né? E ele vai te confirmar. Aí ele diz, em outro dia. Aí você fica, né? Bom, outro dia, não seria, no caso não seria hoje, né? Então você pega e vai aqui no nosso relógio de informação mais completa, como é outro dia, você já sabe qual é o tempo, dia, né? Então, você diz, quantos dias à frente eu posso atendê-lo? Aí ele está dizendo, mais ou menos, aí ele confirmou na régua, daqui 3 dias. Então você vê qual é o dia, né? E confirma com o cliente. Então você está na data, vamos supor, hoje é dia 1º, daqui 3 dias você vai atendê-lo no dia 4, certo? Uma outra maneira que vocês podem utilizar também, se não quiserem colocar o coisa aqui, né? O testemunho nesse centro, que aqui você também tem a maneira de colocar o dedo da pessoa ou um testemunho biológico, também funciona. Mas se você prefere que o testemunho fique de uma maneira mais completa, porque você acha que a bolinha, por ser menor, não cabendo o testemunho total, você acha que não vai ter boas informações, ele vai te prejudicar, então você mantém o testemunho no gráfico maior que tem o decágono, né? Aí vocês pegam um apontador, né? E colocam sobre o testemunho, aí nós teremos a emissão da energia, aí você vai trabalhar e fazer a mesma pergunta. Qual o momento ideal para atender o cliente fulano de tal, da data de nascimento tal, etc, etc, né? Vocês põem lá o endereço, fala tudo certinho. Aí, aqui ele já inventou outra situação. Aí ele diz assim, transtornos, mais tarde. Então você vai ter que se preparar para atender esse cliente, né? Então aí funciona do mesmo jeito. Você vai lá ver qual a data correta para poder remarcar com o cliente. Podia ser que ele encontrasse outra situação. O que poderia dizer para você? Que você poderia atendê-lo imediatamente. Então qualquer data tá
boa para atender esse cliente. Né? Se ele quisesse um atendimento de urgência, vamos dizer assim, você já poderia atendê-lo. O que ele poderia dizer também? Dependendo às vezes do cliente, seria um cliente mais difícil, um menor de idade também, né? Aí o que ele poderia chegar e dizer para você? Atender só acompanhado. Né? Já é de padrão uma pessoa menor de idade, né? Menos de 18 anos, você só atender acompanhado. Mas pode ser que seja uma pessoa maior de idade, né? E tenha que ter acompanhamento. Às vezes ele não entende o que você diz, né? Então tem que ter uma pessoa junto para poder lhe dar informação. Outra coisa que ele também poderia dizer é o seguinte, para você ter bastante atenção, porque esse atendimento pode ser uma pessoa descrente, né? Uma pessoa que não acredita nas coisas, então ele pode criar uma armadilha para você, porque ele vai te indagar mais do que aceitar o atendimento. Então você, para isso, quando aparece essa situação, atenção, armadilha, você vê uma maneira de atender o cliente já com um período mais longo, porque esse cliente com certeza vai te dar trabalho, né? Então você já agenda para ele, se você ia ser 1 hora, pode esticar aí para 1h30, 2, porque vai dar trabalho, vai dar problema, e aí você vai ficar com a tua energia. Às vezes o atendimento até seja mais curto, 1 hora, né? Mas as duas, você vai ter que ter essa lacuna para um próximo atendimento, porque você vai estar desgastado. Claro que mais à frente eu vou ensinar vocês como se protegerem, mas é importante que você tenha esse tipo de conhecimento. E pode acontecer também, que aí é uma outra maneira que você vai ter que trabalhar bastante, que o pêndulo diga que ele tem, né, a tua energia e a dele são incompatíveis, né? E pode existir um certo problema. Ah, você não vai atender esse cliente? Não. Você pode atendê-lo, mas você se prepara bem, né, para poder dar uma boa atenção a esse cliente e um bom atendimento. Tá? E assim vai ser esse tipo de uso, para vocês poderem agendar os atendimentos de vocês. Pode acontecer também que o pêndulo, né, depois de feita a informação, ele venha te dizer o quê? Para recusar. Aí você tenta vender, né, uma outra terapia ao cliente. Eu normalmente o que eu faço? Porque é bem raro quando aparece do pêndulo recusar o cliente. O que eu faço? Eu prefiro perder um tempinho, né, agendo ele por um espaço mais longo. Né? Eu nunca passo mais do que 7 dias, né, de agendamento para um cliente, né, que eu acho que dá para encaixar bem. E também dá para você trabalhar. Então o que você faz? Você, como já tem os dados do cliente, faça uma prévia numerológica desse cliente, principalmente em situações, né, que a gente vai mais à frente conversar. Mas aí que eu já estou adiantando, você cai para a numerologia, porque aí você vai ter informações desse cliente e vai saber como atendê-lo e ao mesmo tempo também como diagnosticar possíveis problemas dele. Né? Claro que se vocês quiserem, já na prévia do agendamento, perguntarem quais são as necessidades do cliente e ele estiver aberto e lhe der essas informações, fica mais fácil também, né? Para vocês trabalharem. Mas de primeiro instante, é legal vocês fazerem isso, porque eu não recomendo, né, que vocês marquem logo a consulta para o cliente sem ter esse tipo de informação, porque você já vai mais programado, vamos dizer assim. Dá tempo de você ver direitinho uma prévia da numerologia do cliente, né? Então você consegue trabalhar. Aí a gente vai fazer nas próximas aulas esse tipo de comparação. Hoje é para vocês aprenderem. Então, o primeiro gráfico é este, né? Vocês vão conhecê-lo, né? Eu vou passar o PDF de todos para vocês, vão vir mais gráficos do que eu estou mandando nessa aula, porque serão os gráficos que a gente vai trabalhar. Aí o próximo é a régua de Bovie. Né? Esse gráfico é muito bom para você trabalhar várias coisas, né? Porque você já tendo também a informação do cliente, né? Como diz o testemunho, você já vai ter algumas informações que vai poder adiantar, né? Então, por exemplo, o que
que a gente recomenda aqui para vocês trabalharem? Essa régua, né, ela está impressa numa folha A4, né? O ideal é que vocês façam a impressão dela em tamanho real, ele teria que ter 30 centímetros, porque essa última linha aqui, tá vendo? Ela é em centímetros e vai até 30. Nessa folha não dá a medição perfeita, mas para vocês estudarem e treinarem, ele de bom uso. O problema é que quando vocês forem comprar, também recomendo que vocês comprem uma placa dessa em tamanho original, né? E com uma massa melhor do que a de papel. Dá para usar em papel e plastificar? Dá, fica bom também, né? Por ser uma régua. O único problema é que vocês têm que procurar, não são todos os locais que vão ter a impressão para tamanho real, que ele vai ficar em 30 centímetros, né? Aqui ele foi reduzido, então acaba ficando menor. Dá para usar, dá para estudar, até para você quiser trabalhar também dá uma, como a gente fala, um errinho mínimo na medição, mas não é assim nada agravante. Então você acaba utilizando. Então o que acontece? Ele tem aqui na primeira parte, claro que aqui a imagem do vídeo é pouco, na primeira vai estar lá 6.500 angstroms, né? Que seria o tipo de energia para seres vivos. No gráfico está posto como radiações dos seres humanos, mas não, é para tudo. Né? Tanto faz animal, mineral, vegetal, no mínimo, né, um ser vivo, né, tem que ter 6.500 de medição. Começou abaixo disso, ele começa a entrar num processo de adoecimento. Né? Então, vamos dizer aqui eu não fiz nada, não tem o testemunho nele, né, porque ele tem aqui o local que o testemunho fica aqui nesse canto, né, tá escrito testemunho, né? Eu não pus nada. Então o que acontece? Para vocês treinarem também, né? Você vai colocar o pêndulo nesse momento. Tá vendo que ele nem se mexe. Por quê? Porque a energia do campo ela está zerada, né? Então se eu perguntar para o pêndulo, né? Qual a energia deste campo? Ele vai começar a levar, tá vendo? Ele está levando. O pêndulo vai fazer isso mesmo. Ele começa a fazer um balanço diagonal, né? Tá vendo? Ele está me indicando onde está a energia, ou seja, está me levando para o zero. Aí o que ele faz? Ele confirma que não tem nada, tá vendo? É zero. A energia está zero, está lá em cima do testemunho. Então essa é a maneira de vocês treinarem, entendeu? Vocês vão pegar, então aqui parado e vai perguntar para o pêndulo. Qual a energia deste campo? Aí novamente, tá vendo? Ele vai puxando, você vai indo com a mão, porque ele te leva mesmo, tá vendo? Ele está te guiando. Aí quando ele chega no lugar que ele quer, ele diz e confirma, tá vendo? Então, importantíssimo. Né? Aí vocês podem fazer a mesma pergunta, não tem testemunho, não tem nada. Aí vocês fazem a seguinte pergunta. Colocam na mesma posição que é o 6.500, né? Ele vai ficar lá balançando, né? Que ele já está empolgado. Aí você pergunta, qual a minha energia neste momento, hoje no caso? Tá vendo? Ele vai, ó, agora ele já mudou de lado. Aí ele vai te levar até onde está a energia. Só que é uma coisa particular, porque você não pôs o testemunho. Aí ele chega e me diz, ó, tá dizendo que é 9.000. Passando um pouquinho, etc e tal. Aí a gente vai ensinar para vocês uma outra maneira de ver também como é. Então, entenderam? Ó, não tem nada, não tem testemunho. Ele está aqui parado, né? Aí você pergunta, como está a minha energia atualmente hoje? Aí tá vendo como ele já vai? Porque ele já conectou com você, ele sabe qual é a sua energia, a tua leitura, né? Então ele tá puxando, tá vendo? Aí ele puxa, e aí ele vira, aí tá vendo? Que aí ele começa a mostrar para você. Então aquele não foi exato, passou dos 9.000. Então se você quer ter uma exatidão, você desce para linha de baixo, que é a linha da centena, né? E aí você diz assim, tudo bem, eu entendi que são 9.000, mas eu quero ter com exatidão. É 9.000 e quanto? Aí ele vem lá mais ou menos, né? 9.000, ele está passando, está chegando, vamos ver.
Ó, já tá 9.200. Ele tá te levando, tá vendo? Passou 9.300. Tá chegando no 400. Tá indo pro 500. Ó, ele já tá diminuindo. Aí ele me disse que é mais ou menos, né, com mais certeza, 9.490. Então, essa é a medição da régua. Então, você já sabe, vai anotar, né, que a pessoa, no caso eu, né, no caso você, que seria sem testemunho, você vai fazer para você próprio, né? Então, você sabe, no meu caso hoje, que eu estou com uma energia de 9.490, né? Então, é uma energia muito boa, né? Então, quer dizer, eu estou com uma energia boa de vitalidade, né? Aí o que acontece? E assim sucessivamente, supondo, né, que aqui naquele momento ele viesse, você perguntaria, como está a minha energia hoje, né? Aí ele viria para o lado de cá e diria que você está abaixo de 6.000. Aí você faria a mesma pergunta, 6.000, quero saber exatamente quanto, né? Aí ele vem, chacoalha, aí diz para você que você está com 6.110 de energia. Tá abaixo, é uma questão de estar trabalhando, a sua energia está abaixo de 6.500. Então o que nós faríamos? Nós pegaríamos o testemunho e já colocaríamos no alta vitalidade, porque você já sabe que a energia está baixa, né? Assim, abaixo do mínimo. No caso, para mim deu a questão de 9.000, que é uma energia razoável. Então isso 100, né? Supondo que você fizesse aqui, ó, colocasse o dedão, né, ou qualquer outro, deixaria por um período, né? Agora você criou um testemunho, né, um testemunho da pessoa viva. Então a pessoa teria, o cliente teria que estar no seu consultório, ou você ter ido até ele, aí depende de como você vai trabalhar, né? Aí você criou o testemunho. Poderia utilizar o testemunho lexical. Neste caso, a gente usou a própria energia do cliente. Aí, já tendo o testemunho, você perguntaria: qual a energia do meu paciente? Aí, através do testemunho, ele viria lá, né? Tá vendo? E aí ele faz a marcação. Aí ele confirma os 9.000 e a gente já sabe, né, pela outra leitura, que foram 9.490, certo? Aí você tem essa parte. Se você também quiser utilizar, é um cliente que você não está pessoalmente, né, mas você tem o testemunho lexical dele, vocês pegam, fazem, né, dessa maneira que eu sempre estou explicando a vocês, e aí vocês vão perguntar: qual a energia vital da pessoa do testemunho? Aí você vai pegar, né? E ele vai trabalhar, tá vendo? Ele tá chacoalhando. Aí ele vai lá. Como é um outro, esse no caso é um testemunho que não é verdadeiro, vamos dizer assim, né? Ele é fictício. Então ele ficou entre a minha diferença e o outro. Mas será que por que isso pode ter acontecido? Simples, vou explicar a vocês. Vocês lembram que eu coloquei o meu dedão naquele momento? Né? Eu pus aqui o dedão. Então eu deixei impregnado. Então o que a gente faz? A gente pega aqui, né? Eu gosto muito de usar o feltro. O próprio feltro que eu guardo os meus pêndulos, eu utilizo para limpar o garfo. Então o que eu pego e faço? Eu pego e faço aqui a limpeza. Né? Desimpregnar, faço um movimento circular, né? Ou assopro. Eu gosto de fazer os dois. Faço um movimento circular com o feltro, tem que ser preto, tá, gente? Feltro preto. E assopro. É a maneira que eu desimpregno. Tiro a impregna, deixo, né, ele limpinho de novo. Aí desimpregnou. O que a gente vai fazer? Esse testemunho, ele é um testemunho fictício. Então, esse gráfico aqui ele já vai dar muitas informações a vocês. Então, o que vai ocorrer quando a gente perguntar? Qual a energia vital desse testemunho?
Aqui eu estou deixando ele trabalhar de verdade, tá, gente? Eu não estou condicionando, não. Então o que acontece? Ele vai dizer que não tem energia. Ele vai falar, nossa, a pessoa morreu? Não, é porque não existe, né? Não tem nada anotado nesse testemunho. Ele só está servindo de exemplo, né? Se vocês forem ver, não tem nome, não tem nada. Ele está vazio. Então, neste caso, a pessoa não vai ter a coisa. Mas normalmente, quando tem os dados completos da pessoa, vocês fazem lá a informação, aí ele vai dar se tem um valor X, se é 7 mil, se é 8 mil, se está no 6.500 que é o mínimo aceitável, se vai estar abaixo do 6.500, né, e etc. Né? Ele vai dar as informações a vocês. Esse gráfico, né, a régua de Bovie, ele tem muitos usos, né? Dá para você trabalhar bastante sobre ele. Então você tem informações que são em centena, né? Então você pode utilizar essa, né? A primeira ela vai na milhar, né? Que seria dos 6.500 para frente quando a saúde da pessoa está em boas condições, e abaixo começa em 1.000, né? E vai até o 6.500. Então abaixo de 6.500 você sabe que a pessoa está debilitada, né? E aí quanto menos for a numeração, mais debilitada a energia da pessoa. Então se ele está em 4.000, 3.000, a gente já sabe que a pessoa está em situação de doença, uma doença até crítica. Né? Então aí a gente vai mais à frente para vocês não ficarem apavorados, porque no momento vocês vão estar trabalhando algumas situações, acredito eu que vocês vão estar utilizando informações próprias, né? Então vocês vão ficar apavorados, mas não levem muito em consideração, porque vocês ainda estão iniciando, tá? Então, normalmente vocês vão errar mais do que acertar. Então vocês têm que trabalhar bastante, estudar muito, para vocês poderem irem se aperfeiçoando e irem utilizando a régua de Bovie. Então não se assustem. Então muitas vezes a gente vai usar aqui também para fazer trabalhos de radiestesia junto com o Feng Shui. Porque, por exemplo, aí se vocês vão procurar dentro de um imóvel, vocês não foram no local. Então vocês vão ter, como a gente fala, os cálculos aproximados, né? Vocês acabam tendo uma exatidão razoável, não é 100%, mas fica em torno de 99, 98, 95% no acerto. Então é considerável. Aí vocês vão trabalhar a questão da proteção radiestésica, principalmente em dormitórios, né? Então vamos supor que você vá trabalhar um dormitório e você não foi no local. E você está na dúvida se existe algum ponto telúrico e também ponto de rede Hartmann. Então o que você faz? Você pode chegar e perguntar, né? Você estando aqui em primeiro movimento, aí você põe assim, vamos fazer a pergunta que seja bem correta, né, e te dê exatidão. Então você está lá no dormitório, aí você tem um ponto, você vai lá e coloca o ponto dentro da planta, né? Vamos supor, em cima do travesseiro do cliente. Aí você faz a pergunta: existe algum ponto telúrico próximo ao travesseiro onde se encontra a cabeça do meu cliente? Ele está em centímetro? Aí o pêndulo vai fazer o movimento. Se ele fizer o movimento de sim, então quer dizer que você vai procurar ele em centímetros, né? Se ele responder que não, aí você faz uma nova pergunta, né? O ponto telúrico encontra-se do ponto do travesseiro onde se localiza a cabeça do cliente em metros? Aí ele vai dizer que sim. Então, supondo que ele chegou e trabalhou em centímetros, você vem aqui na última tabelinha da régua, né? E pergunta quantos centímetros estão. Você está apontando lá no gráfico. Isso quando nós estivermos fazendo um trabalho de radiestesia junto com o Feng Shui, eu vou mostrar a vocês. Aqui é só para treinar. Então ele está apontando, aí ele vai indo, tá vendo? Aí ele vai, tá vendo que ele diminui o movimento? Aí ele está dizendo que daquele ponto são 27 centímetros. Então você já localizou. São 27 centímetros o primeiro ponto.
Então aí você vai fazer uma outra pergunta, né? Também naquelas convenções, esses 27 centímetros estão à direita? Aí ele responde que sim. Então você já sabe que daquele ponto, né, você vai estar marcando lá com o ponteiro na planta, né? Então tá aqui no ponto, certo, gente? Deixa eu pôr mais aqui para vocês enxergarem. Tá no ponto, então você já sabe que ele confirmou que é à direita. Vocês vão fazer a marcação de 27 centímetros. Se fosse à esquerda, 27 centímetros. Né? Como ele respondeu sim para a pergunta, então é aquele local. Se caso você perguntasse esquerda e ele respondesse não, aí você saberia que é à direita. E assim sucessivamente. É claro que você também depois vai marcar. Como você encontrou a direita, aí você vai perguntar. Daquele ponto que já foi localizado no travesseiro do cliente, o próximo ponto telúrico à esquerda encontra-se em centímetros? Aí ele diz que não, porque normalmente o ponto telúrico ele é maior. Então quando você encontra já um dos pontos telúricos, você já sabe que ele tem uma medida. Eu vou explicar isso em uma outra aula, né, para não fazer confusão. Mas aí ele vai confirmar, né, que vai ser em metros, né? E aí ele tem que dar a medida exata em metros. Então daquele ponto ele vai te dizer quantos metros são. Aí vai dar uma quebrada, porque como o outro já tinha 27 centímetros e o total é um valor X, não vamos esquentar a cabeça de vocês agora. Então vocês, para tudo, vocês têm esse tipo de situação. Aqui você também pode perguntar, né? Na questão tanto de em unidade, né? Em dezena ou centena, né? Aí vou supor que você tenha a dúvida lá do cliente e você descobre alguma coisa que esteja atrapalhando o cliente, por exemplo, né, o que está mexendo com a saúde dele, um aparelho de televisão. Aí você põe lá no testemunho do cliente e faz uma pergunta. Qual a distância ideal do aparelho de TV fique longe do nosso cliente? Então ele está dizendo, né, que ele já chegou. Aí ele está dizendo que o cliente tem que ficar 6 metros longe de um aparelho de TV. É muita coisa, né? Como esse gráfico não existe o testemunho correto, né? Mas depende do tamanho da TV. Se for uma TV muito grande, talvez a radiação seja essa. Então depende do aparelho, pode